Na hora de criar um site, existe uma escolha fundamental que pode definir todo o futuro de um projeto. É a escolha entre seguir pelo caminho da inovação constante ou pelo caminho da estabilidade, aquela que já foi testada e aprovada. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nessa decisão, colocando frente a frente duas plataformas bem conhecidas, o WordPress e o Classic Press. E para a gente começar a entender o tamanho dessa conversa, vamos pensar num número: milhões. Sim, milhões, milhões de sites espalhados pelo mundo inteiro que dependem de uma única e gigantesca plataforma. Pois é, essa plataforma, como muita gente já imagina, é o WordPress. A escala dele é tão absurda que, de certa forma, ele ajuda a moldar a internet como a gente conhece. É, sem dúvida nenhuma, o gigante do mercado. Então, o WordPress se firmou como esse campeão. Uma plataforma super versátil, robusta e que está sempre evoluindo. É a escolha padrão para uma infinidade de projetos, desde um blog pessoal até grandes portais de empresas. Só que aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Essa busca sem fim por novidades, por mudanças, será que ela é boa para todo mundo? Foi exatamente esse questionamento que abriu espaço para uma nova alternativa surgir. Essa necessidade de uma outra abordagem, de um outro ritmo, levou a um momento decisivo na história do WordPress, um ponto em que um caminho totalmente novo começou a ser trilhado. Vamos entender como isso aconteceu. As duas plataformas, elas compartilham o mesmo código-fonte, a mesma origem. Mas lá em 2018, uma mudança bem controversa, a chegada do editor de blocos Gutenberg, fez com que uma parte da comunidade decidisse que era hora de seguir uma nova direção. E foi aí que, a partir do código do WordPress, nasceu um projeto independente, o Classic Press. É o que a gente chama no mundo do desenvolvimento de bifurcação ou fork. Para entender o que é uma bifurcação ou fork, imagina uma árvore. Ela tem um tronco principal, forte, que cresce para cima. Mas, em certo ponto, um galho decide crescer para o lado, seguindo a própria direção. A raiz é a mesma, a origem é a mesma, mas o caminho é totalmente novo, com suas próprias regras. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E o que é, afinal, esse Classic Press? Bom, é super importante deixar claro que ele não é só uma versão antiga do WordPress, de jeito nenhum. Ele é uma plataforma com uma missão muito própria, uma alternativa intencional, com um foco bem definido. A filosofia do Classic Press é bem direta. A ideia é oferecer uma plataforma que seja, acima de tudo, estável e confiável. O foco é total em atender quem valoriza a consistência e prefere não ter surpresas ou mudanças drásticas a cada nova atualização. E essa filosofia se sustenta em 4 pilares. Primeiro, a estabilidade, que garante que tudo vai funcionar sem sustos. Depois, a simplicidade, com uma experiência de uso mais limpa e direta. Aí vem a independência, já que ele não é controlado pela equipe do WordPress. E, por fim, uma comunidade ativa, que garante o suporte e a evolução do projeto. Certo, agora que já conhecemos os dois lados da história, chegou a hora de colocar os dois frente a frente, para uma comparação bem direta. Olhando para essa tabela, as diferenças ficam bem claras, né? Em estabilidade, o Classic Press aposta na consistência, em ser previsível. Já o WordPress corre atrás da evolução rápida. Em simplicidade, o Classic Press oferece uma experiência mais enxuta, enquanto o WordPress tem uma gama enorme de recursos para todo tipo de gente. E na independência, bom, o Classic Press tem total autonomia, enquanto o WordPress segue a visão da sua equipe central. Então a gente chega no momento da decisão. Mas olha, a questão aqui não é descobrir qual plataforma é melhor. Não é isso. A verdadeira pergunta é qual filosofia se alinha melhor com as necessidades de cada projeto. E aqui, os perfis de cada um ficam bem desenhados. O WordPress é para quem vive de inovação, para quem busca o máximo de flexibilidade e não tem medo de novidades. Já o Classic Press é a escolha para quem prioriza uma base sólida, previsível, estável. Então, a conclusão é que não existe uma resposta única, uma fórmula mágica. As duas plataformas são ferramentas muito poderosas. A escolha ideal vai depender sempre das prioridades e da visão de futuro que se tem para cada projeto. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensando no futuro de um projeto digital, o que deve ter mais peso? A busca constante e incansável pela inovação ou a garantia de uma estabilidade sólida e previsível? A resposta para essa pergunta é o que, no final, define o caminho a ser seguido.